Muito boa noite, amigos internautas. Hoje é uma quarta-feira, 15 de maio de 2024. Eu tenho o prazer, a honra, o carinho, a alegria de receber aqui no nosso episódio do podcast do Cabra Feio a professora Adriana Leite. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Boa noite, Walter Santos, ou Valtinho, ou conhecido como Cabra Feio agora. Boa noite a todos os internautas, a todos vocês que estão nos ouvindo. Cumprimentar a todos que estão aqui também conosco, Miguel, todos que estão aqui conosco, Fábio. Agradecer desde o convite, né? Já há algum tempo, uma data não deu certo, mas hoje, graças a Deus, tudo deu certo. Agradecer e desde já lhe parabenizar por essa iniciativa. Que bom. Eu sou sua colega radialista. Isso. Então, quando eu vejo as pessoas avançando assim com uma outra forma de comunicar, eu fico muito contente. Sempre a nossa primeira entrevista, eu gosto muito de deixar o internauta sabendo um pouco da vida, da trajetória de vida. Quem é a professora Adriana Leite? Eita, Jesus. Faça um resumo. Já me conhecem, obviamente, mas eu sou bacharel em Direito, sou formada em Letras Português e Inglês pela Universidade Federal de Sergipe, sou radialista, como já disse aqui antes, sou radialista, e ser radialista tem sido uma das surpresas de Deus para a minha vida, tem sido muito, muito significativo estar me comunicando com as pessoas, contribuindo com as pessoas, através da informação, através do rádio, né? Diziam que o rádio ia embora, né? Que com o avanço da tecnologia, várias formas de comunicação, o rádio se findaria, né? Mas o rádio tem uma magia, o rádio tem uma força, não magia, mas tem uma força tão grandiosa que a gente se mantém aí através das ondas sonoras, né, das emissoras, podendo se comunicar, levar entretenimento, levar informação. E eu tenho a alegria, o privilégio e a honra de falar sobre fé, que é algo também que, falando da minha trajetória, não tem como eu não falar de fé. Eu sou uma mulher de fé, antes de tudo, né? Eu sempre brinco que amanhã, se eu morrer, algum momento, quando eu morrer, no dia que Deus me recolher para os braços dele, que é assim que eu acredito, essa é a razão da minha fé, que as pessoas lembrem de mim como uma mulher que realmente teve fé. Eu creio na criação, eu creio que Deus criou os céus, criou a terra, criou o sol, as estrelas. Eu creio num Deus que fez um plano lindo de salvação e que ele vai voltar. Eu sou uma menina que nasci numa família humilde, honesta, de pais trabalhadores. A minha avó não teve acesso às escolas, mas a minha mãe teve acesso ao ensino médio. Minha mãe é auxiliar de enfermagem, hoje é aposentada como funcionária pública. Eu tive uma infância, graças a Deus, muito saudável ali no bairro 18 do Forte, em Aracaju, que foi lá que eu nasci. Enfim, cresci com uma avó que não teve acesso aos livros, mas que tinha uma sabedoria que me ensinou verdadeiramente a ser uma mulher forte. Que o mais difícil é você ser forte diante das tempestades. Com minha avó aprendi isso, né? Meus pais, graças a Deus, 2 trabalhadores que sustentaram a nossa família. Aos 15 anos eu fui morar em Socorro,
né? E aos 17 anos eu comecei a dar aula de inglês para crianças e comecei a me apaixonar pela sala de aula, assim como eu fui seduzida pelo rádio, né? Quando eu comecei a fazer programa de rádio, o rádio meio que me seduziu. Assim fora também com a sala de aula. Quando eu comecei a época da aula para as crianças de língua inglesa, que era algo inovador, diferente, a época quando as escolas estavam inserindo nos currículos escolares a língua inglesa, e aí eu começo a me identificar com sala de aula, começo a dar aula para criança, e isso vai me levando a dar aula em vários lugares. Passei no curso de Letras Português e Inglês da Universidade Federal de Sergipe, diploma do qual eu tenho muito orgulho. Por quê, Valtinho? Porque uma menina que nasce, né, em um local humilde, e que de repente vê uma realidade ali que ela só poderia ser mudada socialmente também através da educação. Então eu fui esta menina que agarrei a educação, né, contribuí de modo muito especial para mim, com as pessoas com as quais eu tive acesso como professora e como aluna, porque eu fui aluna de escola pública do Ateneu Sergipense e fui aluna de uma universidade federal. E por que eu tenho orgulho do meu diploma da Universidade Federal de Sergipe? Porque ou eu passava na universidade, ou eu passava nesse curso público, ou eu não teria acesso, porque eu não tinha condição financeira, por exemplo, de pagar uma universidade. Enfim, andei muito ali pelos corredores da Universidade Federal de Sergipe, sou grata pelos ensinamentos que eu obtive de todos os meus professores. Eu sempre tive professores, graças a Deus, muito comprometidos, não só com a educação no que concerne aos conteúdos, mas também de modo a nos ensinar a sermos pessoas melhores. Eu acredito que eles contribuíram também na minha formação enquanto mulher, enquanto cidadã. Estive ali na Universidade Federal de Sergipe por longos anos, enfrentei, né, várias pausas, enfim. E graças a Deus, aí comecei a dar aula em Aracaju, no Castelo Branco. A época era Castelo Branco, hoje foi mudado o nome do colégio ali no bairro Industrial, em Aracaju, mas eu não lembro o nome dele agora, mas a época quando eu ensinei era Colégio Castelo Branco. Ensinei em Japaratuba, então a luta, né, de professor, eu já tinha mais da metade do curso da Universidade Federal de Sergipe, e aí a gente começa a estudar e trabalhar. Era uma luta, a gente saía às 5 horas da manhã, às vezes o horário que eu tinha para estudar era realmente a madrugada, né? Chegava à meia-noite da Federal, qual é o tempo para estudar? Entre meia-noite e 5 da manhã, né? Não tinha muito tempo, e dormir era uma correria. Era uma correria, e dormir era entre uma cidade e outra. Você vai dar aula em Japaratuba e eu dormir no ônibus. Eu brinco que se fosse nessa época que todo mundo filma tudo, meu Deus do céu, eu estaria às vezes dormindo ali no ônibus. Enfim, eu tenho uma trajetória da qual eu tenho muita alegria, porque é uma trajetória... Chegou a ensinar no Pôr do Mato? Sim, já ia chegar aqui em Estância. E aí, quando eu chego em Estância, né? Eu passei no processo seletivo da professora Giovana de Oliveira Lima, na escola Luz e Esperança. Luz e Vida, Luz e Esperança é o programa. Né? Isso. Luz e Vida. Luz e Vida. A luz me acompanha. Tive o prazer de conhecer Giovana. Sim, uma mulher maravilhosa, uma pessoa também a qual eu tenho uma gratidão muito especial, porque muitas pessoas competentes fizeram aquele processo seletivo, mas ela viu em mim algo diferente para me dar a oportunidade de estudar lá, no lugar onde o amor brotou esperança. Eu gosto muito dessa frase, né? Mostrando que quando realmente a gente tem amor, disposição para trabalho pelo próximo, né? Nascido pela fé, porque ali chega um padre franciscano, né? E vê ali uma necessidade realmente de calamidade. Aquele povo ribeirinho, né? Sim, um povo que sofria, algumas crianças, né? Alguns morriam de verminose, era uma realidade muito triste. E ele chega ali, ajuda as pessoas, né, dá o peixe, mas depois ele começa a ensinar a se me falha a memória, embora eles são pescadores. Era o Centro Pastoral Esperança de Deus. Esperança de Deus. É isso mesmo, Centro Pastoral Esperança Eu tenho uma pequena parcela ali naquela... Você já passou por lá também? Já, na época o padre Libe foi falar com o Dr. Jorge para ter a minha voz. No livro que eles fizeram lá da Via Sacra, né, a Paixão de Cristo ao vivo, a narração foi minha. De Vossa Excelência. Isso. E o Dr. Jorge cedeu gratuitamente. Eu fiquei 15 dias lá, teve ensaios lá no ginásio. Foi a experiência lá?
amorosa demais. Isso. Eu digo amorosa porque eu tenho um prazer de fazer o que eu gosto, Sim. né? Então foi uma sensação muito E o e ambiente lá é única. diferente. Ave né? Maria. Padre Humberto Tratado como se estivesse em casa, né? Sim, sim. E Essa é a foi sensação uma ali. experiência legal. Sim, então eu chego ali como professora, né? Passei por esse processo, chego como professora, tenho alegria de conhecer aquelas pessoas, como eu estava no meu raciocínio antes. Ali Padre Humberto chega, ali é um local de pescadores, obviamente, mas ele ensina a pescar, porque ele coloca ali curso para costura, né? Curso de todas as formas, de hotelaria, né? Imagina, então ele começa ali a profissionalizar as pessoas, e as pessoas começam a ter dignidade através da profissão, de um curso profissionalizante, através de educação, que é quando ele implementa, né, para concluir a obra dele, ele complementa ali com a escola Luz e Vida. Agora Já é Luz e Vida. um pequeno resumo, que vai estar se entendendo, né? É enorme. Cheguei na instância como professora, tive a oportunidade de trabalhar no Cadastro Único de Distância, que é uma história longa, enfim. Cheguei a ser vice-prefeita da cidade de Distância, tive a alegria de ser secretária de Estado da mulher, da inclusão social, da juventude, do trabalho, dos direitos humanos, né? Tive essa alegria. Fui diretora financeira e administrativa da Pronese, enfim, né? E é uma trajetória dentro da vida pública. Eu fui aluna de escola pública, eu fui professora de escola pública. Eu tive a alegria de ser vice-prefeita desta cidade. Para mim foi uma honra tremenda. Gostaria de ter feito mais como vice-prefeita, embora a função de se diga de passagem uma vice-prefeita atuante, né? Sim, no que eu pude, eu consegui atuar, né? E 8 anos de gestão pública, onde eu consegui ser gestora do Cadastro Único, que eu tenho essa alegria em todas as entrevistas, quando perguntam sobre a minha trajetória, eu faço questão de falar deste ponto especificamente, que é algo que me move, além da educação, que é você dar o benefício às pessoas que realmente precisam adequadamente. Ok. Né? Num país em que a gente vê tanta coisa que foge do que é correto, né? Obviamente alguns, quando a gente quando a gente consegue implementar uma política pública transparente, de verdade, como foi o Cadastro Único. Você sabe, Walter, que o Cadastro Único à Distância, nós tivemos a alegria de contar com a capilaridade dos agentes comunitários de saúde. Eram 120 agentes comunitários de saúde que nos ajudaram a encontrar as pessoas que estavam dentro das condicionalidades para receber o benefício social. Verdade. E fico muito feliz, nós recebemos o cadastro com 2.400 pessoas, sendo que 1.500 não estavam dentro das condicionalidades. Essas 1.500 famílias nunca voltaram para reclamar, porque elas compreenderam que quem estava à frente da política pública estava agindo com transparência. Havia, à época, eram 5 mil famílias, e nós tivemos a alegria de, em 6 meses, entre dezembro de 2005 e junho de 2006, nós alcançamos 6.000 famílias em instância que estavam dentro das condicionalidades para receber o Bolsa Família. Então, é uma história longa, eu resumir. Longa? Mas já tem mais de 12 minutos para a participação. A gente tem história para contar. É verdade. Bom, o público ouvinte internauta já sabe um pouco, né, da trajetória da Adriana Leite. Sim. Eu vou começar diferentemente do que eu fazia com outras entrevistas. Porque aqui a gente já trouxe psicopedagogas, trouxemos professores, psicólogos, já trouxemos políticos com e sem mandatos, né? Sempre na área de saúde, já trouxemos médicos, né, pediatras, nutricionistas, né? E agora a professora Adriana, pré-candidata a vereadora pela cidade de Estância. Eu vou começar diferente, depois a gente vai entrar no teor da política. Okay. Eu vou começar com ping-pong, falando um pouquinho, certo, da sua vida. Tá. Qual o seu signo? É Libra, dizem que é Libra. Libra, dizem que é Libra. A sua religião? Eu sou cristã evangélica. Cristã. Qual a sua cor preferida, Adriana? Gosto de
Verde. De verde. Embora eu use muito rosa, mas a preferida é verde esperança. Eu vou fazer essa pergunta, mas vou fazer um preâmbulozinho aqui. Sim. É a próxima pergunta. Você está mais alegre, né? O seu time saiu da zona de rebaixamento. Qual é o seu time do coração? Gente, é Vasco da Gama. Já o gigante da colina. Já saiu da... Eu nem Já saiu. Para não sofrer. Saiu. Entendeu? Depois da vitória suada contra o Vitória da Bahia, saiu. Eu sou flamenguista, né? Sou flamenguista. Que tocar nesse ponto. Eu sou Cruz Maltina. Adriana, você prefere praia ou piscina? Praia. Praia. O que você tem medo? Do que eu tenho medo? Certo. Parou, viu? Suspense no ar. Ai, gente, do que eu tenho medo? Já me disseram aqui que quando eu fiz uma pergunta ao entrevistado, de que você tem medo? Ele, de você, Walter. Você é que dó. Foi legal. Eu tenho medo de injustiça. Eu tenho medo de injustiça. Não tem coisa pior do que você ser injustiçado. Uhum. Isso não é medo, é uma resistência a não sofrer injustiça. Certo. Acho que é isso. Você prefere um bom livro ou um bom filme? Um excelente livro, certo? Excelente livro. Adriana, o que mais te empolga atualmente? Viver. Viver com propósito. Viver com o propósito de ajudar as pessoas e contribuir com as pessoas, sejam as pessoas que estão na minha casa, que são meus vizinhos, as pessoas que me ouvem, as pessoas, né, com as quais eu tenho contato. Viver com propósito. Que bom. O que você faz para se divertir nas horas vagas? Ai, gente, eu amo estar com a minha família, eu me divirto com os meus sobrinhos, eu gosto de praia, embora tem um tempo que eu não vou à praia. Eu gosto de ler livro, de ler a palavra de Deus, que me ajuda a enfrentar aí os dissabores da vida de forma digna e sempre de cabeça erguida. É isso. Uhum. E o que você está ansiosamente esperando? Sabe que a ansiedade é algo que me mexe. Eu já fui muito ansiosa. E a palavra de Deus nos diz assim: não sejais ansiosos por coisa alguma, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Mas a gente não sabe o que vai acontecer. A gente sabe o que está acontecendo agora, né? Verdade. Os internautas estão nos vendo, as pessoas estão nos ouvindo, nos assistindo. E eu sempre fui mais ansiosa. Muito ansiosa. Eu ficava, se alguém dissesse, eu tenho algo para lhe contar, me conta agora. Da tamanha ansiedade. Mas eu anseio, vamos dizer assim, não ansiedade, mas eu anseio por ver crianças livres de violência. Eu anseio por ver crianças com educação de qualidade, com temas adequados à idade delas. Né? Eu anseio por pessoas não sofrerem, por exemplo, em filas de hospitais, esperando um atendimento médico. Eu anseio por ver os jovens realmente com a vida focada, com um propósito de vida, de modo que vai melhorar a vida dele e dos outros. Eu anseio ir para o céu e abraçar Jesus. Eu anseio isso. Eu anseio também poder contribuir de forma mais ampla para uma cidade que me acolheu, que é a Estância. A Estância me acolheu. Hoje eu tenho o título de cidadã estanciana, né, há muito tempo. E eu sou muito feliz aqui. Eu digo que eu vim para a Estância trabalhar e eu continuo em Estância trabalhando mais de 20 anos depois. Que bom. Quem é seu super-herói? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Nossa última pergunta do Ping Pong. Qual é a coisa mais importante que o internauta deve saber sobre você? Qual é a mais importante? E eu sou uma mulher de propósito para com a coletividade. Eu sou uma mulher que eu não rasgo os meus princípios por nada, né? Nem por ninguém. Que bom. Eu sou uma mulher que eu tenho como pilar a minha família. Eu tenho como instrumento, mola propulsora da minha vida, a educação. E uma mulher que gosta de viver, que ama as crianças, que gosta daquele olhar que os idosos trocam comigo. Isso. Os internautas, talvez alguns me conheçam de perto, outros de longe, mas em suma, essa sou eu. Eu sou uma mulher com propósito de vida.
E Que esse bom. propósito não é comigo. Esse propósito é para com as pessoas. Quebrar o gelo antes das perguntas de eleições, de política, do quadro político aqui. Me emocionou um pouco. É bom, né? É. A Irene Costa, radialista, tá mandando um beijo para essa linda. Por favor, Walter, manda um beijo para essa linda. Já tô mandando. Um beijo de santo amor para você. Pessoal de Buquim, boa noite, Walter. Estamos todos aqui assistindo. Julinho Sensação, boa noite. Imperador, mande aí um abraço para nossa simpaticíssima futura vereadora. Valeu, Julinho Sensação. Otávio Luiz está conosco aqui, grande mulher, muito abençoada. Eu peço a vocês que estão no meu Instagram para assistir na íntegra lá no meu canal no YouTube. Quero mandar um abraço pro Davi, né? Tá aqui com a gente, o sobrinho que vem acompanhando aqui. Quero mandar quero registrar também a presença aqui de Miguel da Chinerai e do Fábio Francão acompanhando aqui a professora. Walter, bela entrevista. Eu também lecionei em Porto do Mato. Otávio Luiz. Ele diz Luiz, aqui. Não foi meu contemporâneo lá, né? É professor? Professor Otávio Professor Luiz. Otávio Luiz. Que bom, então tem uma experiência linda como a minha. Lá em Buquim também, Miguel dos Anjos, Luciane Félix está com a gente, o Austin Vidal, o Austinho, né? Filho do Austin Santana está conosco. Um abraço. Obrigado, Jefferson. Vou cumprimentar também aqui o pessoal do YouTube. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Emily está com a gente aqui, a Karine, Marli, muita gente no Instagram. Que bom. E aqui também no nosso canal no YouTube, a Maria Guadalupe, né? Cumprimenta a gente. Luana Regina, boa noite, Cabra Feio. O Marcos Antônio diz aqui, boa noite. Ela já ganhou meu voto, Cabra Feio. Se ela foi eleita, preste atenção na pergunta aí, viu? Tá. Se ela foi eleita, o que ela vai fazer na Câmara do nosso bairro Alecrim, para o nosso bairro Alecrim? Esse Marcos Antônio aqui do bairro Alecrim. Edivaldo Almeida, boa noite, Walter. Estou te seguindo aqui em Diaroba, te ouvindo. Maciel Rodrigues, Rosane Santos, Emily Lara, ela botou aqui, vim por Carla. Sandra Souza, boa noite. Sofia, vim por Carla. Eu tô pensando que foi. Vim por Carla, eu tô pensando que é minha filha que tá chamando o pessoal para. Sim, tá. Obrigada, Carla. Chama todo mundo para Carla Vanessa, a Sofia, a Tainá, a Rosane, a Emily, a Aninha, a galera toda aqui com a gente. Tem muitas perguntas já, mas eu quero já fazer a minha pergunta primeiro. Hoje você está afiliada à União Brasil, não é isso? Sim. Mas antes da gente seguir aqui, responda ao Marcos Antônio que, se eleita vereadora, o que você pode propor? Claro que vereador não executa, né? Exatamente. Ela fiscaliza, ela legisla, mas vai com certeza ter um bom olhar aqui para o Alecrim. Isso. Qual é o nome dele? Marcos Antônio. Marcos Antônio, obrigada pela pergunta. Não é momento da gente falar sobre isso, né? A gente não pode falar sobre propositura, né? Mas a gente pode falar no geral, né? A gente não pode falar em projeto não pode também, né? Mas a gente pode falar no geral qual é o papel do vereador, da vereadora, né? Que é fiscalizar, né? Que é de propor leis, de propor projetos para serem aprovados pelos pares. Mas eu tenho uma ideia que vai além. Eu tenho ideia realmente de você andar pelos bairros da cidade e conhecer de verdade ali na íntegra. Sabe, um trabalho assim como a gente fez. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de fiscalizar as casas. Nós íamos às casas ver realmente qual era a real situação das famílias. Então, hoje, eu vejo de modo a ter esse olhar mais de perto. E, de fato, a comunidade, para ouvir a comunidade e saber realmente do que ela precisa. Obviamente, como você deixou aqui bem claro, cada um no seu papel. Isso. Quem executa, quem tem o poder de colocar para executar, exatamente isso, quem tem o poder de executar, de colocar uma merenda de escola nas escolas, uma educação de qualidade, profissionalizar os jovens, quem vai ter esse poder de executar realmente é o executivo. Mas lá na frente a gente fala de alguns projetos num momento adequado, agora é momento só de a gente, né, falar sobre as nuances. Estamos em pré-candidatura, é muito bom deixar isso claro. Então, em pré-candidatura a gente tem umas limitações, tanto de temas, como de posicionamento também. Tainá Rodrigues, parabéns, Walter, pela sua entrevista, que seja sucesso.
Sofia Valentina também, a Cátia Guimarães, boa noite, cumprimento a cada um de vocês, muita gente já conosco aqui, graças a Deus, viu? Fico muito feliz, não sei se se eu vou dar conta de ler todas essas mensagens aqui, mas eu fico feliz pela audiência. Adriana, você já recebeu alguns convites para ser vice e quais partidos te convidaram? Então, eu estava, na verdade, eu gostaria de deixar isso claro, né? O meu coração, ele estava aquietado, né, em outras situações, mas eu sou uma pessoa pública. E a gente, como uma pessoa pública, como alguém que contribuiu e que tem uma história, quando você coloca o seu nome, sua vida à disposição das pessoas, a gente tem um limiar, sabe? Tem uma linhazinha que a gente não consegue dizer, eu não vou mais participar disso. Apesar de algumas decepções, apesar de alguns entraves, enfim. Mas quando na vida a gente tem um propósito de vida, de ajudar pessoas, de servir com verdade, talvez esse seja o meu lema, é servir com verdade, né? É servir as pessoas. Então, eu estava e comecei a ser chamada por vários partidos para conversar, né? E eu comecei a ficar meio que, gente, o pessoal tá me tirando, tá me tirando da minha zona de conforto, vamos dizer assim, nessa seara, enfim. Então comecei a ser convidada, assim, fui convidada por várias pessoas, sentei para conversar com vários líderes importantes, líderes que estão se predispondo também, né? Verdade. A colocar aí seus pensamentos, enfim, a sua vida para pleitear agora em 2024, e aí alguns partidos me convidaram, houve sim, ventilou-se o nome de eu ser chamada para ser vice, em sim, para ser chamada pré-candidata a vice, né, pré-candidata a vereadora, e por fim veio o chamado do União Brasil, né, que é um partido que tem uns pilares parecidos com os meus princípios, com os meus valores. Já havia um grupo pronto, né, que era a famosa chapinha, mas não é mais chapinha, hoje é o grupo, né, de pré-candidatos do União Brasil. O União Brasil é um partido forte, um partido grande, né, e a gente pensando... porque esse nome chapinha pegou mesmo, viu? Para tirar é meio complicado, viu? E a popularidade, né, e o povão diz que é chapinha mesmo. Isso, né? Ainda não migraram para a União, né? União. Mas enfim, tá valendo, né? Tá valendo, são mulheres e homens, né? São mulheres e homens que se uniram em prol de uma causa que é de escolher pessoas de vários segmentos, né? Eu quero mandar um abraço, inclusive, para todos eles, todos. Eu não quero nominar para não esquecer o nome de alguém, mas quero nominar todos que me convidaram. Recebi com muita alegria, com surpresa também, né? E aí a gente conversando, eu pedi um tempo, e aí num alinhamento meu também, eu fui pedindo a Deus uns acenos, Walter, e graças a Deus aonde eu vou tem ouvinte nosso. Nunca fiz programa de rádio com esse intuito, nunca, né? Como eu disse, o rádio me seduziu, eu comecei a fazer programa de rádio de forma assim, convidada para ajudar, enfim. Daqui a pouco eu estava como âncora, hoje eu estou como âncora, algo que eu fico muito feliz, mas nunca fiz no intuito político. Me recordo que você começou como co-participadora. Co-participadora, mas você faz parte disso. É verdade. E hoje tem um programa de 10 ao meio-dia, na 92.7, viu, internauta? De 10 ao meio-dia, de segunda a sexta-feira, Luz e Esperança. Eu gosto também da parte de sexta-feira, Esperança Kids. A garotada canta, brinca, né? Sim, é uma descontração danada, né? É muito bom. É bom. Tem uma participação muito boa e graças a Deus, na cidade de Estância, eu tenho recebido carinho. Tem gente que me ouve, tem gente que me conhece, tem gente que me acompanha nas redes sociais. E aí a gente vai percebendo, poxa, se eu posso contribuir, se há um carinho, se há... Então, eu com muita tranquilidade, eu começo essa minha pré-candidatura, numa tranquilidade de saber que eu sou uma pessoa que tem uma história, instância, de uma mulher firme, eu sou firme, né? Sou firme nos meus propósitos, nos meus princípios, e aí eu disse o sim para a União Brasil, né? Surpreendeu algumas pessoas, mas para mim é uma alegria muito bom estar entre eles. Mas Adriana, a respeito ainda dessa chapinha, por que a senhora aceitou o convite da chapinha para ser pré-candidata a vereadora, já que a senhora disputou cargos majoritários, inclusive já foi vice-prefeita do município?
Sim. O que foi que Sim, realmente... algumas pessoas já me perguntam. É curioso É, isso, curioso. né? Por quê? Porque eu vejo também agora uma possibilidade de, com o meu propósito de vida, ter algo que eu possa falar, que eu Certo. possa representar essas pessoas. Uhum. E como parlamentar, você tem. O parlamento já diz, é parlar, né? Isso. Então, como parlamentar, você tem a oportunidade de usar ali aquela tribuna e falar o que você pensa e defender E se tem as um pessoas, mandato, né? e você tem um mandato de Isso. fato. Isso. Não que enquanto vice-prefeito eu não tive mandato. Tive mandato sim, né? Um Uhum. mandato dado pela população. Graças a Deus eu tenho muita honra nisso. E somou e muito, né? Isso, graças a Deus, a gente fez uma contribuição excelente, né? Foi luta. Naquela época, eu perdi, durante o pleito para 2016, eu perdi 5 quilos. Eu brinco, se tivesse mais uma semana de campanha, só ia caber pedir às pessoas confiança, porque foi bem duro, nós conseguimos o êxito à época. Então, para mim, não é demérito. Para mim, o importante é, como uma mulher de propósito para ajudar as pessoas, eu ter um espaço, de fato, algo consolidado em que eu possa realmente falar, fiscalizar, em que eu possa levar a minha ideia, de repente um projeto que pode ajudar a mães, que eu não posso falar isso, mas é algo que brotou no meu coração. Verdade. Algumas mães que vivem, por exemplo, numa situação rara, mães raras. Quantas mães, quantas situações têm aparecido na sociedade, que são situações atípicas que antigamente a gente não sabia como lidar. Então, eu quero ir em busca dessas mulheres, né, que têm umas peculiaridades com os filhos diferentemente. É algo que eu não posso falar agora, mas é algo que já brotou no meu coração. Então, para mim, não é demérito e para mim é uma honra poder participar também como pré-candidata a vereadora, porque não, é uma possibilidade Que bom. que talvez a cidade esteja me dando, esteja brotando, esteja soprando. E, afinal de contas, a Câmara de Vereadores só tem uma mulher, né? Eu acho que, olha, o eleitorado estanciano é mais feminino do que masculino, né? E é incrível, em 15 parlamentares, só uma mulher representa, né, na Câmara de Vereadores. Sim. Agora é hora... Tem isso também, né? Uma democracia é o governo de todos para todos. Verdade. Se é de todos, se tem uma maioria vencendo, então não está sendo... Essa democracia está meio que fragilizada. Então, e eu abro um aspas, se você me permite, Walter. É Cabra Feio ou Walter Santos? Qualquer coisa, Valtinho? Pode me chamar de Cabra Feio que eu não me incomodo. Ok, Cabra Feio, veja bem, se tem algo que eu não sou, é feminista. E não tenho nada contra feminista, mas eu não levo para este viés. Certo. A democracia, se, por exemplo, como você disse, a maioria do eleitorado é de mulheres. E não há uma representação que diga com isso, né? Essa matemática não bate. Verdade. Então a democracia ela está meio que fragilizada. Então a gente precisa sim de mais vozes femininas com a nossa peculiaridade. E conscientizar o público feminino a votar numa feminina. Sim, né? Uma pessoa feminina chega lá e diz, eu vou representar na Câmara vocês. Tem um olhar diferente, né? Eu posso lutar pelos meus direitos, eu posso lutar pela coletividade com a minha forma feminina de ser. É verdade. Não é? Eu brinco, eu sempre brinco, mas eu levo a sério. Eu brinco que Deus criou Adão. Eu entendi. Eu brinco que Deus criou Adão, olhou a obra, disse que obra perfeita, mas eu vou dar uma otimizada, porque ela não pode andar sozinha. E aí ele vai e cria Eva, estão ali. A palavra de Deus diz que Eva, ela é ajudadora. Né? Ela é como adjunta. Verdade. Ela vai ser ajudadora. Então, eu acredito que o homem com as características dele, a mulher com as características dela, juntos, podem fazer, sim, uma democracia mais forte. Ok. O público internauta já percebeu que ela fala com facilidade. Se deixar, eu não tenho mais perguntas aqui, porque a ideia vai surgindo, mas está maravilhosa. Está maravilhosa. Eu peço a Adriana, já adiantada a hora, para a gente ser mais objetivo nas respostas, porque tem inúmeras, eu não estou nem na metade das minhas
perguntas aqui. Ainda tem um quadro para quem você tira o chapéu. É um quadro já famoso aqui no podcast do Cabra Feio. Nossa! E eu gostaria muito de interagir aqui com os internautas. José Alves dos Santos, lá em Diaroba. Boa noite, Walter. Adriana Leite, um abraço. Essa tem talento. Obrigada. Antônio Helder, boa noite, amigo e irmão Valtinho. Parabéns por esse programa. Sempre pessoas de grande valor. Um abraço do Helder Filhão Bolsonaro. O Helder, é o filhão. Um abraço, Helder. Deus te abençoe. Obrigada pelo carinho. Edivaldo Almeida diz aqui, professora, qual o destino da Chapinha? Vai anotando aí. A senhora pode ser vice de Joaquim? Outra pergunta. Kátia, tem muitas perguntas aqui. Kátia Guimarães pergunta, estamos assistindo vocês. Não é uma pergunta, é afirmando. Adriana, Kátia Guimarães. David Oliveira, Adriana Leite é muito preparada, com certeza uma excelente escolha para representar o povo estanciano na Câmara. Obrigada. Walter, Luz e Esperança é maravilhoso. Afirma aqui, programa abençoado por Deus. A Gilmara Lima, Marcos Antônio, ele volta. O Marcos já fez uma pergunta, né? Mas eu vou continuar aqui, né, com a pergunta a respeito dessa polêmica toda que está a cidade toda. Essa polêmica com quem a Chapinha vai estar, com quem vai marchar. A Chapinha fez uma carta sugestão. Essa é a minha linha de raciocínio. Né? Cada um, apresentador de rádio, de TV, de podcast, tem a sua linha. A minha linha é essa. A Chapinha fez uma carta sugestão pedindo a André Moura que veja a possibilidade do partido e seus membros caminharem e apoiarem o pré-candidato a prefeito Joaquim Ferreira, pois vocês não estão satisfeitos com a composição majoritária atual do União Brasil Instância. Qual a sua análise a respeito dessa tão polêmica história da Chapinha, que não estão sendo respeitados, que estão decidindo por eles, por vocês? Então, e aproveito para fazer o complemento da pergunta, se você assinou essa carta ofício aí. Ok, então a Chapinha, quando foi construída, eu nem sabia, não fazia parte dela. Eu fui convidada para o grupo de pré-candidatos do União Brasil, já faltando 20 dias, um mês, né? Eu fui pensando, enfim, e decidi me filiar ao União Brasil. Em nenhum momento eu fiz parte da Chapinha. O que é que eu compreendo? Não tem a minha assinatura. Você não assinou? Nessa sugestão, não tem. Eu fui informado que foram 4 pessoas da Chapinha que não assinaram, né? Sim, não tem a minha assinatura. Compreendo os que fizeram esta carta, como você bem nomeou, porque eles devem saber o que está acontecendo. Porque desde o início, que eles tiveram, né, as suas vicissitudes, vamos dizer assim. Então, eu não assinei porque eu não fiz parte, certo, dessa construção com eles. Então, de fato, não está a favor nem contra, apenas eu vejo de forma diferente, né? Causou essa polêmica toda, mas eu vejo de forma, são pessoas procurando seus espaços, pessoas que devem ser respeitadas. O que você achou, por que não assinou, Adriana? Porque eu não assinei, Sim. Porque para mim, como eu disse, como eu não fiz parte do início da construção de tudo isso, então para mim quem assinou é quem também entendeu o que era que estava acontecendo. E eu tenho uma peculiaridade, eu vou esperando os comandos, né? Eu vou esperando os comandos, existe uma hierarquia, o nosso presidente do partido é o vereador em mandato Misael Dantas, terceiro mandato já, não é? Ex-presidente da Câmara, quem eu tenho a alegria de ser também liderada por ele, e também existe o líder estadual. Então, na minha forma de viver, eu prefiro aguardar quais serão as decisões, não desfazendo, veja bem, não desfazendo do que eles fizeram. Eu apenas não coloquei a minha assinatura porque eu acredito que não era momento também para eu fazer isso. Com muita tranquilidade.
Muito bem. Tem algumas perguntas aqui. Vamos continuar. A Gilmara Lima mandou um grande abraço para você. Aqui tem Cidade e Jardim em Foco com Major André. Adriana Leite preparada para a política de 2024. Orgulho em tê-la em nossa chapa. Um abraço, Major André. Inquieto, né? Inquieto. Major André, também você é um homem de bem. E é uma alegria para mim fazer parte deste grupo, estar nessa composição com o senhor também. O Jonas do PSOL faz uma pergunta. Se a senhora quiser responder, responda. Se não, Okay. não é obrigada, tá bom? Boa noite, Walter. Pergunte à professora Adriana se ela vai receber o apoio do político Ivan Leite ou ela vai fazer uma campanha solo. Essa resposta quem pode dar para você é ele. Certo. Antônio Helder diz, Zé da Água Fria tá por aqui também, mandando um abraço para a senhora, Zé da Água Fria, lá do Botequim. Zé da Água Fria, Zé da Água mesmo, que era Zé do Pão? Isso, Zé do Pão. É esse? Que agora é Zé da Água. Agora é Zé da Água. Um abraço, Zé. Deus te abençoe e te guarde. Cátia Guimarães diz, Adriana Leite será bem-vinda na Câmara Municipal. Estamos precisando de mulher de Deus no comando. Amém. Fico feliz. Que bom. Qual a sua análise da gestão Gilson Andrade? Então... Faça um pequeno resumo. Eu sou meio que suspeita para... Lembrando que são 2 mandatos, Isso, né? Então, quando eu estive... Eu vou analisar quando eu estive como vice-prefeita, pode ser? Pode ser. Fique à vontade. Quando eu estive como vice-prefeita, eu tive eu vi alguns avanços, obviamente, mas sempre, por exemplo, a escola cívico-militar, embora tenha causado muita polêmica, é algo que me entristeceu bastante. Ora, havia oportunidade na época de nós injetarmos na educação de distância R$ 1 milhão ali no bairro Cidade Nova. Eu tinha sugerido que fosse... o Laura Cardoso, porque era a maior escola, né, pública, e eu via na escola cívico-militar que as pessoas não entendiam exatamente qual era a proposta ali. Eu via na escola cívico-militar 2 viés, o viés educacional e social, né? Ora, a gente sabe que os jovens hoje, por exemplo, sofrem muito com relação às drogas, né? A gente sabe de algumas dificuldades de algumas pessoas, inclusive de acesso à escola. Infelizmente, algumas pessoas têm acesso à escola. Então, eu vi ali, numa forma diferente da escola cívico-militar, ali no bairro Cidade Nova, uma forma de nós termos um redirecionamento também para os jovens, para toda a população. Infelizmente, para minha surpresa, né, quando eu estive como prefeita interina, foram 15 dias, foi muito rápido, e aí eu solicitei, ele negou, mas aí eu não falo por mim, eu falo pela coletividade, né? Então eu não vi ali, enquanto vice-prefeita, a gente teve a oportunidade de ver a cozinha comunitária sendo reaberta já também no final da gestão, mas eu esperava mais, eu esperava dele como gestor algo maior. Por exemplo, a distância precisa de emprego, né? Então, eu acho que um dos pleitos também, até quem está como pré-candidato a vereador, é em busca de indústrias, em busca de empresas, em busca de emprego para a Estância. Então, né? Então, Estância não é só cultura, Estância não é só barco de fogo, né? A gente não pode resumir Estância. Estância é grande demais para a gente resumir a determinados pontos e assuntos. Então, eu vejo de modo que ele poderia avançar mais, né? Acertou em algumas coisas, obviamente, mas eu vejo alguns... Como é que eu posso dizer para vocês? Uma visão que poderia ser mais ampliada. Eu dei como exemplo a escola cívico-militar, porque era algo pontual que injetaria dinheiro na cidade, que mudaria socialmente e educacionalmente o ponto, e obviamente um monte de gente ia querer participar daquele projeto naquele momento. Foi dada uma negativa, mas aí eu não estou falando de Adriana, eu estou falando de algo que para mim deixou a desejar. Para mim houve uma fraqueza no sentido de ser firme para tomar aquela decisão. Certo. Mas poderia avançar mais, né? Poderia ter feito mais, ao meu ver. A meu ver. Ok. De 0 a 10, qual a nota que você daria para Gilson?
Para ele como pessoa ou para a Não, gestão? prefeito. Como político. Como gestor da cidade. E Suspenso, nota não há. 5, né? Eles Nota gostam de 5. 5, eu daria nota 5. Certo. Adriana, qual a sua opinião a respeito dessa celeuma toda da privatização do SAI? Né? Você é a favor ou contra a privatização? Esse é um tema que deve ser decidido porque está em mandato, né? Se dizer sou a favor ou contra, não, acho que não cabe aqui. Mas eu acho que deve ser analisado. Mas como estanciana, você não poderia opinar? Sim, Então. mas o que deve ser analisado é o serviço do SAI é de bom contento, é o que a gente precisa estar analisando, né? As pessoas estão satisfeitas com o serviço prestado, né? O SAI é nosso. Então, se o SAI é nosso, de que modo quem está no poder pode lutar para que ele seja? Hoje eu li um texto de um deputado, ele falando isso, de que o gestor que está lutando para que a concessão não seja feita, ele está conseguindo. Então, eu acho que é uma questão também de aí analisar, de ver amplamente o que é que pode ser feito e manter aquilo que a sociedade quer. Já consultaram a população sobre isso? O que é que a população quer? Né? Qual é a opinião da população sobre isto? A população está sendo bem informada sobre isto? José Roberto diz aqui, boa noite, Cabra Feio e Adriana Leite. Uma ótima pré-candidata, a estância vai ser bem representada, boa sorte. Obrigada. Ele diz aqui, o outro Roberto de Jesus, esse é José Roberto, e o Roberto de Jesus diz, boa noite, Walter, sou Beto da Eugênia, minha filha e minha esposa não perdem um programa dela, Mulher de Deus. Bem, manda um abraço aí para o Roberto lá da Eugênia. Roberto da Eugênia, é isso? Isso. Um abraço, obrigada, Baúba, Deus abençoe vocês. Como você analisa a educação em Estância? Você como educadora, a educação está indo bem aqui em Estância? Você colabora com algum projeto social? 2 perguntas em uma. Então, veja. Faça um pequeno resumo, seja breve aí, seja sucinta, e o nosso tempo aqui tá voando. Quando a entrevista é boa, o tempo voa. Isso. Veja, eu não estou dentro da educação como eu estive. Certo. Né? Mas eu passei momentos turbulentos, vamos dizer assim, porque eu vejo a educação de uma forma ampla, holística, e eu acredito que a gente precisa cuidar melhor, né, das nossas crianças, a gente precisa evitar que as nossas crianças saiam da escola, a escola precisa ter cada dia mais atrativo para as nossas crianças. Obviamente há uma luta constante, né, de estrutura, de como formar os nossos alunos. Então, eu diria que a gente tem muito para avançar, a gente tem muito para caminhar dentro de um olhar diferenciado, realmente voltado para formar nossas crianças, voltado realmente para uma educação de qualidade que não se limita a conteúdos, né? Não se limita a conteúdos. Você, por exemplo, mora aqui no bairro Alecrim, você tem uma escola grande aqui como Zarria. Como é que essa criança está sendo tratada? Como é que esse adolescente está sendo visto? Né? Enfim, quero dizer que a educação ela precisa passar por vários olhares. Eu, por exemplo, a minha época em que eu estive na escola, e eu não deixei de ser professora, por isso, que eu já ouvi algum comentário nesse sentido, que não queria me chamar de professora porque eu não estava em sala de aula, o que é uma ignorância tremenda. Verdade. Eu lamento sobremaneira sobre isso, mas enfim, são fatos isolados. Então, quando eu estive como professora... Se um dia eu deixar de ser radialista, você não vai ser mais chamada de radialista. Eu vou continuar sendo radialista. Eu sou professora com muito orgulho, graças a Deus. Não estou em sala de aula, mas voltando para a sala de aula. Quando eu estava em sala de aula, a gente sentia um respeito dos alunos por nós, professores. Havia um comando, né? Não é um comando para mandar, mas um comando para ter ordem. Os alunos, quando chegavam, né, professor, os alunos se alegravam também. Alguns diziam, lá vem, né? Lá vem atividade, lá vem coisa para copiar. Mas era um ambiente muito saudável. Então, eu vejo isso também hoje, eu vejo
uma ausência de respeito, né, dos alunos, enfim. Então a gente precisa avançar muito, a gente precisa reavaliar, Valtinho, aonde a gente está errando, aonde a gente pode acertar. E eu tenho certeza que muitos colegas meus, professores, têm feito o máximo, têm as dificuldades que todas as pessoas têm, mas muitos professores têm tido compromisso e trabalho. É assim que eu enxergo. Eu enxergo que existem pessoas querendo fazer, mas às vezes algumas barreiras nos impedem de avançar. Muito bem. Estância vem vivendo um clima das eleições, né? Que está batendo a porta. Hoje, vários pré-candidatos, né, a prefeito. Eu cito aqui Sueli Barreto, doutor Humberto Ralinho, o Márcio Souza, o André Graça, o Joaquim Ferreira e até o próprio Ivan Leite, que não se decidiu. Você acredita que esses nomes vão realmente disputar, ou seja, vão oficializar suas candidaturas, ou poderá ser um número menor? Você acredita em todos esses nomes aí que vão sair? Se predispõe, né, a pré-candidatura. Mas na sua avaliação? Na minha avaliação, o vice-prefeito, né, certamente é pré-candidato, já fala isso em todos os lugares. O próprio Joaquim Ferreira, né? Joaquim Ferreira já tem caminhado, avançado bastante. Márcio Souza não é a primeira vez que ele tenta, né? Isso. Então acredito que ele também continue. Com relação às outras pessoas, realmente eu não sei opinar, não tenho opinião sobre as outras pessoas, não vejo, não opinaria, porque não vejo esse engajamento, mas pode ser que nos surpreendam, né, com 6 candidatos, pré-candidatos à Prefeitura de Estância. Não foram 6 que você pontuou? Isso, 6. Sim. José Roberto taxista de Santa Luzia, diz: Walter Santos, faça uma pergunta aí, Adriana Leite, e efetiva no município de Estância. Não entendi. E efetiva no município de Estância. Ele complementa dizendo que ela tem uma oratória sensacional e diz que Roberto Taxista está assistindo a gente. Muito obrigada, Roberto Taxista. Deus abençoe. Se você quiser reformular a pergunta, viu? Olha, eu quero lembrar que dia 20, agora o professor ex-vereador Dionísio Neto será o meu entrevistado. Dia 29 a gente fecha o mês de maio com o prefeiturável pré-candidato a prefeito da cidade de Indiaroba, Ginaldo Bittencourt. Hoje, conversando aqui com a professora Adriana Leite, radialista, apresentadora de programa, né? E está conosco aqui fazendo com certeza muito e trazendo muito mais informações. Adriana, eu fiquei curioso que tem uma frase na sua rede social, em uma de suas redes sociais, que diz o seguinte, abre aspas, eu sobrevivi aos meus piores dias, porque Deus estava aqui. Ele sempre está comigo, ele nunca me deixou e nunca me deixará, fecha aspas. O que realmente naquele momento você quis dizer com essa mensagem? Veja, eu me emocionei. Fique à vontade. Vamos lá para os irmãos gaúchos. Eles estavam nas casas deles, foram às escolas, crianças, os adultos foram trabalhar, quem tem trabalho, chegaram em suas casas, foram dormir como um dia qualquer. E de repente, a noite vem, mas não vem uma noite de qualquer jeito. Vem uma noite turbulenta, cheia de chuva, muita água, e toma aquelas pessoas de surpresa. Alguns sobreviveram. Outros estão ainda, os corpos não foram encontrados. Então, não sei em que momento eu escrevi essa frase, eu me sinto uma sobrevivente de inundações, de enchentes, de tempestades que entraram na minha vida nos últimos 3 anos, de enfermidades, de enfrentar enfermidades, na família, né, de enfrentar perdas de pessoas queridas que partiram, embora como uma mulher de fé eu compreendo que Deus ele recolhe as pessoas quando Ele quer, do jeito que Ele quer, às vezes a gente não compreenda. Então, me recompondo da emoção foi isso, eu sobrevivi a algumas inundações, enchentes,
Às vezes eu achei que ia me afogar e não ia sobreviver, e aí Deus me deu um fôlego e eu subi, consegui nadar até respirar, e hoje eu estou aqui, hoje eu estou firme, né? E aprendi muito, né? Eu tenho uma música que ela acaba se tornando um poema muito especial para mim, que eu aprendi a ganhar perdendo. Aprendi a subir descendo. Doeu, mas eu cresci. E cresci diminuindo, apareci e desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza me aperfeiçoou. Então, depois de um instante, certamente, aquelas pessoas que passaram por essa tragédia terrível, a quem eu quero prestar a minha solidariedade, toda vez que eu vejo aquilo eu choro, mas nós que sobrevivemos, né, a turbulências, a tempestades, a algo que você vai dormir em paz e acorda com uma notícia ruim noturna, a gente que sobrevive a isso, a gente se torna mais forte, a gente tem aquele momento de se recolher, de desaparecer, para depois aparecer de modo a contribuir, né? Quantas mulheres, por exemplo, quantas pessoas, Walter, eu mesmo com as minhas feridas, com as minhas machucaduras, né? Com as minhas decepções, inclusive com alguns agentes políticos, né? Inclusive, né? Eu tive muitas decepções, mas eu não desisto das pessoas, eu não desisti de mim, eu não desisto de contribuir. Então, se eu sobrevivi, né? Eu posso ajudar muita gente a sobreviver também, né? A sobreviver às tempestades, às inundações que às vezes algumas noites traiçoeiras nos trazem. Muito bem. É isso. O Marquinhos diz aqui, kkk, sobre a pergunta de Jonas da Feira, Adriana respondeu firme e de cara fechada. É sério, de cara fechada? Firme sim, cara fechada não. Quem vai decidir é ele, não ela. Sim, é uma pergunta que deve ser feita. Adriana, para a gente fechar aqui, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui rapidinho. Eu gosto muito de interagir com o internauta. O Rosinaldo Udindo, eu acho que ela já respondeu, né? Se é possível, Walter, fazer essa pergunta à professora Adriana Leite, se ela vai ser vice de Joaquim. Então, gente, eu sou pré-candidata a vereadora, né? Pode acontecer de mudar de ideia? Então, daqui até as convenções, né? A política é como nuvem, mas hoje 44 minutos no segundo tempo. Hoje, né? Até porque, por exemplo, União Brasil, ele já acenou de algum modo, né? Não é mais Misael Dantas, mas eu acredito que é uma conjuntura que vem realmente de decisões dos líderes. E, geralmente eu sou uma mulher obediente no sentido de seguir aquilo que, se não for romper com meus princípios e valores, nossa tendência é seguir aquilo que o grupo for que achar melhor. É bom lembrar que Joaquim esteve ali nesse lugarzinho que você está, e ele disse em alto e bom tom, aqui no podcast do Cabra Feio, que ficaria feliz em ter uma mulher com a chapa majoritária ao lado dele, né? Ele sugeriu o seu nome, o da Silvaneide Moraes, a da Chica do Fato e outros nomes aí de mulheres guerreiras que merecem estar ao lado também. Claro que daqui às convenções tudo pode mudar também, né? Eu só sei do hoje, amanhã pertence a Deus, mas a minha pré-candidatura é a vereadora. Muito bem. Vamos falar um pouco de um tema triste, porém verdadeiro, que está à tona e crescendo assustadoramente. É a respeito do feminicídio. É a violência contra a mulher. Qual a sua análise, Adriana? Meu Deus, eu sofro todos os dias com isso, né? Eu lembro que à época, houve a coordenadoria, a instância assinou o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Isso em 2000, o pacto foi feito, a lei Maria da Penha foi promulgada, sancionada em 2006, não lembro agora exatamente a data, mas foi em 2006. Instância imediatamente assinou o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher e nós criamos o AMICE, se você lembra, Valtinho? AMICE, a Ação das Mulheres de Instância de Sergipe, era AMICE Mulher, que era exatamente, eu fui nos 4 cantos dessa cidade, em todos os povoados, porque havia esse tema, que era um tema da violência doméstica, que antes não era crime, né? Era tido como algo entre briga de relacionamento, e aí a partir da lei, quando vem a lei diz, não, olha, isso aqui
não pode mais acontecer. Isso aqui é crime, né? Em briga de marido e mulher se mete a colher sim, mas você vai se meter na vida da pessoa. Você vai usar os instrumentos dispositivos legais para sancionar aquele problema. Eu vejo de forma muito triste, infelizmente é crescente a questão da violência doméstica, que muitas culminam, né, infelizmente, no feminicídio, e é uma pauta para a gente estar sempre lutando, Walter, né, homens e mulheres lutando para que a gente viva em harmonia, para que a gente, né, essa violência, ela é muito terrível, porque assim, na rua acontece violência, a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. A gente não pode esperar, né, essa violência, mas quando ela é dentro de casa e quando ela é feita com alguém que você tem uma relação afetiva, e em toda essa minha trajetória na Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres no município de Estância, né, quando eu estive à frente da Secretaria de Estado da Mulher como adjunta, a gente percebia, eram muitos relatos. Claro, hoje, por exemplo, Estância, não sei se já saiu a Ronda Maria da Penha, mas havia 5 instrumentos, há 5 instrumentos em Estância de combate à violência contra a mulher. O primeiro foi a Delegacia de Grupos Vulneráveis, lá em 2005, né, na primeira gestão do ex-prefeito Ivanete, então já implantava ali a Delegacia de Grupos Vulneráveis. Depois nós criamos o AME-se Mulher, que era a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres. Com o nosso trabalho, nós conseguimos trazer o CREAM, que aí já foi na gestão seguinte, que é o Centro Regional Especializado de Atendimento à Mulher, o Conselho de Direito da Mulher e, por fim, veio a Ronda Maria da Penha. Então, através do nosso trabalho, a gente tem aí 5 instrumentos. Por conta do Pacto Nacional, que foi assinado pelo ex-prefeito Ivan Leite à época, a gente assina e eu fui. É um assunto delicado, Walter, nem todo mundo quer tocar neste assunto. Eu lembro que eu ia com a camiseta rosa, porque o tema era muito pesado, né? Então eu ia de uma forma leve para que as pessoas pudessem ter uma atmosfera diferente para o que vinha ali. É um tema difícil, um tema pesado. E eu tenho sabe, quando você tem a tranquilidade de que em cada área, né, você trabalhou de alguma forma. Então, eu como professora, eu fui à frente mesmo e eu dava palestra falando sobre isso. Obviamente, a gente livrou muitas mulheres da violência. Infelizmente, muitas mulheres ainda sofrem com violência. É uma luta contínua, árdua, mas que a gente, homens e mulheres de bem, existe algo que eu prego, que é o arrependimento. Então, se você fez algo errado contra alguém, Walter, você conserta. Você pede perdão, você pode consertar. Né? A vida nem muitos fazem, né? Isso, né? Exatamente, então você conserta, né? Tem um projeto na cidade de Lagarto que trata também o agressor. A gente precisa ter esses dois olhares, né? Obviamente, você vai tratar o agressor. Por que esse homem está agredindo essa mulher? Você trata o agressor e você trata a mulher. Aliás, eu tive a oportunidade de conhecer a Casa da Mulher Brasileira em Brasília, né, que é um local em que ali estão todos os instrumentos de amparo para a mulher que sofre violência. Então, a gente precisa se unir nesse sentido, não permitir de forma alguma violência doméstica, violência política. Eu sofri violência política, não é? E eu sobrevivi a isso, mas sobrevivi porque algumas pessoas também me ajudaram a ficar firmes. Então, eu acredito que homens e mulheres precisam estar firmes contra qualquer violência, violência contra a criança, violência contra a mulher, qualquer tipo de violência. A gente precisa pregar arrependimento. Obviamente, algumas pessoas erram, mas, sabe, para mim o pior é você continuar no erro. Se você tem a oportunidade de consertar, você que me ouve, você que me assiste, de repente você tem uma fragilidade nisso, né? Você, de repente, comete uma violência contra a sua mulher ou contra alguma mulher. Para com isso. Né? Para com isso, você está agindo de forma contra a lei, né? E contra a lei existe punição, né? Quem age contra a lei existe punição. Você pode ser uma pessoa melhor, né? Se e a violência, pegando esse gancho aí, a violência vem daquele que a beijou, abraçou. É horrível isso, né? Sabe o que eu descobri? Aquele que disse, eu te amo. Sim, né? Sabe o que eu descobri, Val? Que claro, né, a gente vai aprendendo, eu era muito jovem à época quando a gente começou esse trabalho, e é um tema muito difícil de lidar, porque exatamente o que você disse, existe a relação afetiva das pessoas.
E à época havia uma teoria de que as mulheres não conseguiam sair daquela situação de violência porque elas precisavam do homem financeiramente, era uma dependência financeira e tal. E sabe o que eu descobri? Que a maior dependência de uma mulher para com um homem é a dependência emocional. E a mulher, ela tem por essência perdoar. Verdade. Né? Então, se de repente o homem tem problema com álcool e aí ele chega em casa muito irritado, enfim, acaba violentando, a nossa essência feminina, não, ele está fazendo isso porque ele não está em si, ou ele vai mudar, sabe? Então, a gente precisa entender que há sim um arrependimento ao momento de você, de você se libertar, obviamente. Cada um responde por si, mas assim, a dependência emocional é a que mais faz as mulheres, por toda a vivência que eu tive, inclusive em secretário de Estado, eu percebi que a dependência emocional, você gostar da pessoa, você acreditar que a pessoa vai mudar, é o ponto mais difícil para você se libertar de uma relação opressora, violenta, que ninguém merece. Ninguém merece. Eu sempre falo aqui e pergunto a todos os entrevistados a respeito desse tema, que é muito importante, né? E o que os homens de gravata devem fazer para proteger de fato a mulher. Porque um papel chamado de medida protetiva, pelo amor de Deus. Eu entrevistei Márcio Souza aqui, ele disse que agora está tendo o botão do pânico. Sim, está acontecendo o botão do pânico. Mas não está ainda em todas as cidades. Posso fazer uma experiência para você rapidinho? Pode. Você falou em botão do pânico. Tem uma cidade no Pará, foi no Pará. A menina trouxe uma experiência para nós, e isso eu estava como secretário de Estado. Experiência foi essa? Experiência linda. Você falou em botão do pânico, né? Hoje pela Polícia Militar, não é isso? Certo. Isso, se eu não tiver, enganado, alguém me corrija aí. É isso mesmo. Né? Para não passar a informação equivocada. Então, enfim, lá eles não tinham muito acesso, tinha muita violência ali naquele povoado contra a mulher. O que elas fizeram? A gente precisa de alguma forma de ajudar. Como é que elas me ajudaram? A polícia era muito longe, por exemplo. Muito longe. Daqui que chegasse já tinha ocorrido, né, infelizmente. Mas aí o que acontecia? Elas começaram a desenvolver uma coisa fantástica. Não foi um botão do pânico. Compraram apitos. Então, se tinha uma mulher aqui sofrendo com violência, ela começava a apitar. Eu apitava aqui, minha vizinha apitava, daqui a pouco estava a rua toda apitando, então todo mundo ajudava todo mundo. É isso que a gente precisa fazer. Verdade. É isso que a gente precisa fazer. Ideia simples, né? Uma ideia simples. Agora, porém, significativa, né? Sim, uma ideia simples e que salvou muita mulher. Eu acredito muito que a gente pode redimir as pessoas, que as pessoas podem se arrepender do erro e, evidentemente, precisa, né, responder, se responsabilizar pelos danos causados às pessoas. É verdade. Só para complementar aqui, Marcos Antônio disse: entrevista maravilhosa, parabéns, Carava Feio. Obrigado, viu? Obrigado de coração. José Roberto, ele fez uma pergunta aqui, Roberto Taxis, que você estava falando ali da problemática do feminicídio. Eu me acabando de rir aqui, me segurando. Você responde se você quiser, mas é engraçado. E você vai fazer? Eu vou fazer. É engraçado. Eu tentava aqui me segurando para não rir, mas é uma pergunta, né? Se você vai casar. Pergunta minha se ela vai se casar. Eu me acabei de ir aqui, me perdoe, amigos internautas, mas enquanto eu estou firmada com Jesus, tá bom assim? Aí, Genival Andrade diz aqui: boa noite, Walter. Excelente entrevista, esta mulher guerreira. Obrigada. Letícia, vim pro Carla Vanessa. O que tem de gente aqui que veio pro Carla Vanessa é brincadeira. Que bom. Né? Fico muito feliz. Né? Então, para a gente fechar com chave de ouro, vamos para o último quadro, que é o quadro para quem você tira o chapéu. Você diz que sim ou não e por quê? Certo? Então vamos começar. Já são 8h14, nós já passamos 14 minutos, viu, produção? Eu sou muito rigoroso, mas é como eu falo sempre. As entrevistas boas, né? O tempo passa rápido, né? Obrigada. E não é todo mundo, não é todo tempo, nem toda hora que nós temos essa grande mulher aqui no nosso podcast. Simples, estúdio humilde, mas com uma qualidade incrível. E graças a Deus já chegamos a mais de 1000 seguidores. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Tentaram me seduzir pra gente colocar 30, 40, 50 mil
como eles fazem, né? De seguidores. Eu não aceitei. Eu digo, eu vou ter 500, 400, 300 e chegamos a 1.000 seguidores. Parabéns. Com honestidade, com muita credibilidade, né, no que nós fazemos aqui. Bom. Foi fundado em 26 de maio de 2023 esse podcast. Agora, dia 26, nós vamos fazer uma grande festa aqui, dia 29. Vai fazer um ano? Vai fazer um ano agora, dia 26 de maio. Um bebê. Né? É um bebezinho. Tá começando a engatinhar. Que bom. Com mil inscritos é excelente. É, verdade. Então, dia 29 nós vamos fechar com chave de ouro com o Ginaldo Bittencourt, pré-candidato a prefeito, e vamos fazer a nossa festa de aniversário aqui com fé em Deus. Vamos lá, o quadro para quem tira o chapéu, Adriana Leite, se prepare. Você tira o chapéu para o governo Lula? Não. Por que você não tira? Seja objetiva. Ser objetiva nessa resposta certo. É algo realmente... Primeiro que eu nunca quis que ele voltasse. Né? Não foi a minha preferência. Eu vou resumir a isso. Certo. Não era a minha preferência de governo. Eu não quero polemizar. Eu sei que tem muita gente mas fique à vontade. Dele. Fique à vontade. Mas eu aprendi também a dar umas pausas nos meus pensamentos para que a voz não saia né? à frente do pensamento. Fique à vontade, professor. Não, eu não tiro o chapéu para ele. Porque eu não acredito da forma como ele faz as coisas, né? Ele é um homem que não foi inocentado, né? Ele passou por vários processos, várias situações em que realmente a gente se entristece com a postura de um grande estadista. Ele é um grande líder, mas eu acho que já passou a vez dele. Ok, só cumprimentando aqui o Genival Andrade, ele diz aqui, Walter, Buquim todo ligado no podcast. Obrigado, Marcos Antônio, Cabra Feio, parabéns, José Roberto. Walter, eu estou aqui tomando um vinho e assistindo essa maravilhosa entrevista. Obrigado, rapaz, obrigado de coração. A Adriana já tem uma cadeira cativa na Câmara de Estância. Letícia Bianca está com a gente aqui, né? Muita gente. Vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui para quem você tira o chapéu. Você tira o chapéu para o ex-presidente Bolsonaro? Tiro. Por que você tira? Tiro o chapéu porque ele quebrou uns paradigmas, porque ele é corajoso, porque eu lembro de uma foto dele sozinho na Câmara, falando, né? Embora algumas falas dele são falas difíceis de serem ouvidas, mas num país, né, em que essa semana eu assisti a um podcast em que o Wagner Moura falava sobre os filmes que ele fazia e ele falando dessa polarização que não faz bem para o país, mas diante daquele discurso dele é o seguinte, quando algo está errado, eu falei muito aqui em consertar, quando algo está errado, você tem que ter coragem para enfrentar o sistema e consertar. Uhum. Então, ninguém é perfeito. Eu, por exemplo, para mim só é perfeito Jesus Cristo, para mim. Mas eu acredito que ele teve coragem para enfrentar um sistema. Eu acredito que ele emocionou o Brasil. Ele trouxe à tona um espírito de nacionalidade. Eu não sou bolsonarista, mas eu sou nacionalista, eu sou patriota. Então eu vi nele, na figura dele, alguém que trouxe, né, ele, por onde ele anda, as pessoas andam atrás dele. Eu não o idolatro, mas eu tiro o meu chapéu para ele, sim. Muito bem. Você tira o chapéu para o ex-deputado federal André Moura? Tiro. É um homem que trouxe muito recurso para a Estância, é bom se dizer isso, muito recurso para a cidade de Estância. Não posso listar aqui, mas trouxe muito recurso para a cidade de Estância, né? Um grande líder, hoje é um secretário de governo, né? Um dos principais estados desse país, que é o Rio de Janeiro. Hoje tem uma filha que eu quero até parabenizar, a Yandra, que é uma jovem, né? Como eu fico feliz em ver aquela mulher como deputada federal. Uma jovem que tem se destacado, né? Tem feito um trabalho excelente ali como deputada federal. Então ele passa um legado importante para ela. Obviamente ele
Tiro sim meu chapéu para ele. Ok. Você tira o chapéu para o atual vice-prefeito e pré-candidato a prefeito de Estância, André Graça? Gente, Suspense! André foi meu colega secretário, né, de Agricultura. Ele foi secretário de Agricultura, eu era chefe de gabinete, estava chefe de gabinete. Eu sempre tive uma relação muito boa com o André. Nós tivemos um impasse que não foi causado por ele, eu quero deixar isso bem claro, não foi causado por ele o impasse, embora ele foi, né? Ele foi na onda, enfim, quando da reeleição de Gilson Andrade, mas eu tiraria o meu chapéu para ele, do André que eu conheço, né? Do André que foi meu colega secretário, ele se mostra um excelente avô, ele é avô, né? É um cara do bem, tiraria o chapéu certo. Nesse sentido, sim. Você tira o chapéu para o delegado André Davi? Tiro o chapéu para Por que você tira? Davi, porque ele é corajoso, né? Porque ele vai à frente daquilo que ele acredita, ele se predispõe. Ele conquistou muitos corações aqui em Estância, né? No último pleito. Então eu tiro porque eu gosto de pessoas que têm coragem de defender aquilo que acredita. Então a minha conduta é igual ao que eu falo. É como o presidente Bolsonaro. A minha conduta é como eu falo. Algumas pessoas falam coisas, mas não agem conforme falam, né? Certo. É disso. Então, a conduta dele, o que ele fala, ele faz. É bom lembrar que esse quadro, a gente está falando do político. Sim. Certo? Não da pessoa. Sim, não particularidade. É do político. Exatamente. Você tira o chapéu para o vereador Misael Dantas? Tiro o chapéu. Por que você tira, Adriana? Tiro o chapéu porque ele teve muita dignidade. É outro político aqui em Estância, né, que à época tentaram fazer uma oposição entre nós dois. Eu nunca fui oposição a Misael Dantas, né? Certo. Eu acredito que a nossa cidade perdeu, poderíamos estar os dois na Assembleia Legislativa, uma mulher e um homem, daríamos, né, seria uma representação muito importante. Mas, enfim, né, alguns não entenderam desta forma. Eu tiro meu chapéu porque ele vinha construindo também ele tem uma história muito parecida com a minha, no sentido de ele é professor de letras, né? Ele é bacharel em direito, quer dizer, ele é advogado. Na minha área, ele tem 3 mandatos, foi presidente da Câmara, e ele tem conduzido, né, ele poderia ser o vice-prefeito. Foi construído para ele ser. E aí não cabe a mim, ele também não expôs os motivos, ele declina disto, né, e abre mão com um gesto muito forte, muito firme, né, tem silenciado em alguns momentos. Não é fácil o silêncio em momentos em que a gente, né, está com algumas razões que não podem expor. Enfim, eu já passei por este processo, né, de você acreditar que vai para um projeto e, enfim, não dá certo. Então eu tiro o meu chapéu para ele, sim, como essa forma como ele tem conduzido todo esse processo, que não é fácil e que eu já passei por ele, mas que ele tem conduzido com muita maestria, e a gente vai se espelhando em pessoas também assim. Pega naquele gancho seu, você falou que deveria Estância ter eleito 2 deputados. Eu sempre fico triste quando eu falo isso, que Estância não tem representatividade, porque o povo de Estância não é barrista. O eleitor de Estância, o eleitorado de Estância não é barrista. Quem está falando é Walter Santos. Deveria ser barrista, né? E deveria ser barrista, para a gente ter voz ativa, não só na Assembleia Legislativa, como na Câmara Federal, né? A exemplo de Buquim, de Lagarto, né? Cidades aí que tem 2 representantes, tanto na esfera federal, no estadual. Uma pena a Estância não ser barrista. Uma pena, nesse sentido aí. Né? Você tira o chapéu para o prefeito Gilson Andrade? Nunca vi a professora séria agora. Ficou séria. Fique à vontade. Politicamente falando. Não, politicamente falando, eu não tiro o chapéu para Gilson Andrade. Por que você não tira o chapéu para Gilson?
Porque porque é o que eu lhe disse, eu acreditei numa visão mais ampla dele para a cidade. Algumas pessoas apoiam, isso é do ser humano. Mas assim, sabe, eu abri mão de um sonho para ajudá-lo num sonho, né? Politicamente falando. Certo. Politicamente falando. Uhum. Né? Eu tive a oportunidade de andar com ele, eu nunca fui contra ele, e eu não entendi aquele movimento contra mim à época. Então, Você politicamente, sofreu muito com isso, né, Adriana? sofri bastante com isso, né? Era alguns acenos, alguns movimentos totalmente desnecessários, mas é algo também que eu já superei, né? Como mulher política, eu já superei. Mas eu não seria justa comigo mesma se eu tirasse o chapéu diante de alguém que eu ajudei a ser prefeito da cidade e que no momento que eu mais precisei, né? Mas não para mim. E aí eu quero dizer agora, não era para Adriana, né? Porque eu poderia estar na zona de conforto, né? Sem me expor, sem pedir uma oportunidade às pessoas. Então, assim, eu queria muito ter ido para a Assembleia Legislativa de Sergipe, né? E para mim a gente estava pensando em instância. Pensar em instância é isso, né? E na época ele não, politicamente, eu acredito que ele não foi cidade, ele foi ele. E tem algo também que não me faz tirar o chapéu dele, que é a ingratidão. Eu acho que o político ele deve carregar consigo a gratidão por quem esteve com você nas trincheiras, com o soldado que esteve com você ou na linha de frente ou na retaguarda. Então eu não vejo essa atitude em várias situações. Estou revivendo um filme agora, então eu não tiro o chapéu neste sentido. Muito bem. Cumprimentando o Ícaro Santana, a Joelma Santos diz aqui, boa noite, Walter. Ela é muito bonita, parabéns. E você é muito talentosa, Joelma Santos. Obrigada. Lucas Sati, parabéns, Walter Santos, e sucesso, meu amigo. Entrevista 10, top. Mirela Alves, vim por Carla Vanessa. Lucas Sati diz aqui, prefeito ego, não entendi, Lucas, esse aqui. O José Roberto está parabenizando a entrevista, a gente continua com o quadro para a gente encerrar o episódio de hoje. Lembrando que você pode rever toda essa entrevista no meu canal no YouTube, né? Podcast do Cabra Feio. Você tira o chapéu para a única vereadora da cidade de Estância na Câmara, a Linete Soares? Tiro o chapéu para ela, pelo fato também de ser a única mulher nos representando. Ela se predispôs, né, aí à Câmara. Então, por este fato de ser uma mulher nos representando, é uma pessoa que eu gosto, né, como pessoa, uma pessoa doce, enfim. E ela está ali, está representando todas nós mulheres, eu tiro o meu chapéu para ela. Você tira o chapéu para o governo Fábio Mitidieri? Ou ainda é cedo? Esse negócio de tirar o chapéu, gente, devia ter aquele tempinho, né? Porque no programa de Raul Gil, cara, a gente tira o chapéu assim, né? Mas eu tiro o chapéu... quando demora e passa para o outro. Você não tá fazendo isso comigo. Mas assim, eu tiro o chapéu para ele porque ele tem movimentado muito a economia através do turismo. Né? Então eu acho isso uma cena importante, a atração, né, do turismo em vários lugares pelos quais a gente anda. O turismo é a grande fonte de economia, né, do lugar. Então eu acredito que ele tem fomentado isso no que concerne a economia, nesse sentido, né, na atração de turistas para o nosso estado. O nosso estado, que é interessante, as pessoas vêm para a Bahia, pula Sergipe e vai para Alagoas ou vai para Pernambuco, e eu acredito que ele está com essa força de deixar que as pessoas conheçam Sergipe. Então eu tiro o meu chapéu para ele, porque ele tem mostrado isso. Evidentemente, nas outras áreas a gente vai avaliando de outra forma, mas é um homem de bem, não jovem, né? Ele é jovem, governador, e eu tenho
eu tenho a facilidade de honrar quem Deus permitiu estar como autoridade constituída também. Muito bem. Você tira o chapéu para o empresário e pré-candidato a prefeito por Estância, Joaquim Ferreira? Tiro o chapéu para ele. Tá... Conhece bem ou está conhecendo agora? Já o conhecia? Não, eu não o conhecia, já ouvi falar, né? Fiz igual a Jó. Jó disse que conhecia Deus antes de ouvir falar, depois começou a ver de perto. Eu tiro meu chapéu, é um homem de bem, um homem bem sucedido, né? Um homem que está colocando o nome à disposição da população de Estância. Fato esse que não é todo mundo que tem coragem para fazer isso, né? Disposição para estar. A gente, quando vai para a vida pública, a gente é sujeito a várias situações. Então, eu tiro meu chapéu pela predisposição. Para fechar o quadro, para quem você tira o chapéu, nossa última pergunta. Você tira o chapéu para o ex-prefeito, ex-deputado estadual Ivan Leite? Para o ex-prefeito Ivan Leite, primeiro prefeito reeleito na cidade de Estância. Uma reeleição muito bonita, teve o dobro de votos. Né? Um homem que realmente trabalhou por Estância, político sério. Ele que tive a grata possibilidade de aprender, de estar trabalhando com ele, né? em todas as esferas de Estância. Então, foi o deputado que trouxe, por exemplo, a Brahma para a Estância. Né? Hoje, a arrecadação do município de Estância se dá pelas indústrias, né, que o ex-deputado, o ex-prefeito de Estância, Ivan Leite, trouxe para essa cidade. Então, tiro o meu chapéu, sim, para o político Ivan Leite. Que bom. Fico feliz, satisfeito. Acabamos o quadro para quem você tira o chapéu, acabamos também o nosso episódio. Ultrapassamos 30 minutos. Isso é bom, né? Ruim? É ótimo, é ótimo. Quero agradecer aos internautas, a todos vocês, brigadaço pelo carinho. A gente volta dia 20 agora, próxima segunda-feira. Eu estarei entrevistando o ex-vereador Dionísio Neto, que ele é pré-candidato a vereador por Estância. E vamos fechar dia 29 com Ginaldo Bittencourt. Adriana, fique à vontade para suas considerações finais. Eu e o público ouvinte adoramos a sua entrevista, a sua participação, e alegre, né? A primeira não deu certo, a primeira tentativa não deu certo, mas a segunda tentativa deu. Fico feliz e desejo boa sorte nessa caminhada. Obrigada, Cabra Feio, Walter Santo, meu colega radialista, obrigada, Thales, obrigada, Miguel, obrigada, Fábio aqui, obrigada, meu sobrinho que está aqui comigo, obrigada a todos vocês. Foram tantos nomes, gente, tantos nomes, eu não consegui alcançar todo mundo, a Kátia, o Jefferson Washington, foram tantos, a Letícia, Carla Vanessa, que é a filha do Walter Santos, convidou todo mundo para vir assistir. Então, sintam-se todos abraçados. O apóstolo Paulo falava uma expressão que eu aprendi um dia desse. Né? Quanto mais a gente estuda a Bíblia, mais a gente aprende. Que é um beijo de santo amor para todos vocês que nos acompanharam. Eu agradeço, Walter, pela oportunidade de estar expondo um pouco mais. Né? Alguns temas são mais delicados. Essa história de tirar o chapéu realmente é algo, né, delicado, mas eu gostaria de deixar claro o seguinte: não há, da minha parte, nenhum rancor, nada contra ninguém. Né? Nem contra o prefeito de Estância, nem contra o presidente da República. Né? Só são visões diferentes. E agradecer a Deus por estar bem, por ter sobrevivido a tantas tempestades, né? Mostrando que quando a gente tem fé, quando a gente persevera com o Senhor, as coisas acontecem. Agradecer a minha família que em todo tempo esteve comigo, em todos os momentos. Agradecer a você. Se sentiu em casa? Me senti em casa, eu gosto, né? Microfone, né? Agradecer a você pelo convite. A gente está aí diante da maior festa que uma população pode ter, que é a festa da democracia. Verdade. E possamos ser sensatos, justos, né? Quantas pessoas agora vão sair das casas para comerem com as pessoas e de repente lá na frente vão tirar o prato de comida. Então a gente precisa estar muito atento. Verdade. Muito atento a todo esse momento, sermos realmente cidadãos que pensam na coletividade. Se a gente pensar só em si, a gente vai ser ensimesmado o tempo todo, o ego inflado o tempo todo, a gente não consegue avançar. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela atenção. Vamos seguir em frente, amanhã Deus pertence. Hoje estamos aqui alegres,
no podcast, que é um sucesso, Cabra Feita. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no podcast do Walter Santos. Obrigada. Deus abençoe vocês. Lembrem sempre que a democracia ainda existe porque existem homens e mulheres que se predispõem a enfrentar essa batalha. Vamos juntos aí trabalharmos cada vez mais por nós, por todos nós. Deus abençoe. Que bom, fico feliz. Cumprimento aqui o Batista, Sidney está com a gente, João do Piseiro, a Silvana Moura, né, com a gente, Gilmara Lima, a Silvana Moura botou aqui, a professora Adriana, como você sente ser entrevistada por Walter Santos? Como eu me sinto? Ai. Será se ela tira o chapéu para Paulo Roberto? Hoje na Gata ele estava relatando um desconforto, tá e tal, bom. Depois eu darei a resposta. Ela já se despediu, gente. Eu só estou aqui cumprimentando aqui, porque eu gosto de dar satisfação ao internauta. Aqui no meu YouTube, Joaquim Walter tem projeto. O Lucas Sati, Marcos Antônio, Edivaldo Almeida diz, Walter, a melhor entrevista, parabéns. José Roberto, Walter Santos, chama de novo a Adriana Leite, viu? Ela vai vir, porque ela já vem com ela já vem com número, ela já vem, porque agora no momento não pode falar de projetos, ela vem, como outros virão, com certeza, para falar dos projetos, porque agora sim, depois das convenções, né, a gente vai saber quem é quem vai ter lábia, né, porque hoje em dia, para você conquistar o voto do eleitor, você tem que ter projetos, né, e convencê-lo, porque estão desacreditados. O eleitorado hoje está desacreditado. Pode ter certeza. Digo isso porque eu viajo bastante, conheço bastante gente, não só aqui. Eu estou fazendo um curso lá em Itapuranga da Ajuda, né? E por lá falo muito distância, né? E eu vejo as pessoas comentando, pessoas desacreditadas. Mas tem político sério, gente. Eu digo isso para vocês. Tem muito político sério que merece o respeito e o voto, a confiança de vocês. Certo? Nada consegue derrotar aquele que Deus escolheu para vencer. Você já conhece o PAF Total? Ainda não? O plano funerário de assistência familiar que vai lhe oferecer conforto e qualidade nos seguintes serviços: isenção nas taxas de migração, taxa de sepultamento, aluguel de jazigo por 3 anos, taxa de exumação, velório na capela do cemitério, carro de som, missa de 7º dia. Procure um dos nossos representantes ou ligue para nossa central de atendimentos pelos 3522-2875, 3522-7000 ou 99679-3000.